dia. Queria agradecer o convite do Nassif, é um prazer estar aqui, podendo expor aqui os resultados e o plano de investimento em logística, em especial do governo federal. Muito importante para nós poder estar esclarecendo o que é o plano e o que a gente tem avançado. E estar aqui numa plateia tão qualificada, né, que só para satisfação enorme ter aqui pessoas com quem a gente tem trabalhado, né, Bernardo, Roberto Garibe, diversas pessoas, citando os dois, porque os dois tive o prazer de trabalhar com eles aí durante um bom tempo. Aí, Nassif, a ideia aqui é a seguinte, eu vou apresentar rapidamente, mas bem rápido mesmo, o PAC, que eu acho que é um programa que tem na área de logística um conhecimento maior, né? Já é um programa que vem sendo implementado desde 2007, mas acho que é importante mostrar que tem uma complementariedade com o PIL e concentrar no PIL, principalmente nessa nova fase, que eu acho que é importante mostrar os resultados e o avanço desse programa. Do PAC, só então aqui lembrar para vocês, né, nós estamos na terceira geração, terceira etapa aqui do PAC, programa que a gente tem desenvolvido aqui de 4 anos. De novo, aqui é importantíssimo a gente mostrar que o governo federal, a partir de 2007, tem um plano, né, tem um conjunto de ações, não só de empreendimentos, mas um conjunto de ações em todas as áreas de infraestrutura. O PAC é dividido em 3 eixos, né, logística, energia e social urbano. E ali a gente tem os números, para resumir aqui, para ser bem sintético, né, os números dos 3 períodos. No primeiro período, lá o chamado PAC 1, 657 bilhões, na área que é foco aqui do seminário de hoje, do fórum de hoje. Logística estava com 81 bilhões, e desses 657 nós conseguimos executar 94%. No segundo período, de 11 a 14, logística subiu para 107 bilhões, totalizando aí 1 trilhão de toda a área de infraestrutura, né, um crescimento ali significativo, principalmente na área social urbana e na área de energia. E desse 1 trilhão a gente executou 96%. Isso aqui é importante porque é um programa de dimensões gigantescas, né, do ponto de vista de investimento, um enorme esforço do governo federal com todos os ministérios, desde a área social, né, a energética, a logística, que hoje você tem planos estruturados de curto e de médio prazo, né, na área de energia você tem planos decenais, planos de 20 anos, na área social e urbana você tem plano de saneamento, plano habitacional, e na área de logística você tem, né, foi constituindo durante esse período o Plano Nacional de Transporte, depois fez a integração do PNLI, e isso é que foi possível você ir estruturando carteiras tão grandes e ter esse nível de execução, né, não só um planejamento aderente às necessidades e à capacidade do governo, como também uma estrutura de governo de monitoramento e gestão que garantiu uma execução de tão alto nível, né, do ponto de vista de percentual. E o terceiro período aqui do PAC, nós estamos com 1 trilhão e 50, nós estamos fazendo balanço de 6 em 6 meses, então no primeiro balanço a gente executou 11%, que também indica uma evolução que deve atingir, se tiver uma evolução equivalente a esse primeiro semestre, deve atingir aí também a faixa dos 90%. Se fosse linear, seria 12%, nós estamos aqui com 11% executado até junho. E a gente vê ali na nossa área aqui do seminário de hoje, de logística, uma pequena queda, né? E aí é importante explicar por quê.
O PAC 1 e o 2, eles tinham dentro dele os investimentos não só de OGU, de Orçamento Geral da União, como também os investimentos privados. E a partir de 2012, a presidenta Dilma resolveu separar acertadamente as concessões do PAC. Né? Então, na área de logística, o PAC, hoje, basicamente, aquele 68, são investimentos do OGU. E os investimentos que são decorrentes das concessões do PPP estão no PIL. Essa divisão foi importante porque para você ter um planejamento, ter um foco diferenciado, ter uma estratégia e um acompanhamento do governo dedicado a um plano que tem características diferentes. Então foi um movimento exatamente para você reforçar e buscar implementar uma carteira mais ousada em parceria com o setor privado. Do PIL, então esse também é uma segunda fase, né? Nós estamos aí com investimentos projetados de 200 bilhões, e aqui é importante mostrar, né, ter o asterisco ali, esse investimento projetado que você faz, todos os projetos que estão relacionados aqui, você faz uma estimativa de investimento. É uma estimativa porque alguns têm projetos, outros estão em fase de desenvolvimento do projeto, então você tem que fazer uma estimativa. E você faz a estimativa do investimento ao longo do período de concessão. Então aqui você tem concessões de 25 anos, 30, então aqueles 200 bilhões, né, é o investimento que você estima que vai ser implementado durante o período das concessões. Isso é importante porque algumas críticas que têm sido feitas ao programa, tanto anterior quanto a essa nova fase, que é um volume grande de recursos que o governo não tem capacidade de executar nos 4 anos. Mas todo o lançamento do programa, toda a composição e exposição do programa, isso é muito claro que o 198 é durante todo o período da concessão, não é nos 4 anos. Desses 198, a gente tem a previsão de que 70 bilhões é que você tem capacidade de se executar nesse período. O programa está dividido ali nos principais modais, né, na área de transporte, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, com um valor maior previsto em ferrovias, sempre ali o valor durante o período da concessão e não o período dos 4 anos. Aqui, na apresentação, eu acho que é importante a gente mostrar que, como nós estamos aqui, o programa foi lançado dia 9 de junho, né? Nós estamos aqui com 4 meses e meio, não tem 5 meses ainda. Então, para mostrar resultados, né, que parte aí da mídia crítica ao governo, ao programa tem cobrado, mas não soltou ainda no edital, não está tendo avanço, né? Primeiro que não são 5 meses ainda, e é importante a gente compreender que tem um processo, né, que a gente precisa garantir as condições para que os leilões ocorram. Então, durante toda a apresentação aqui, para a gente ver se tem evolução e se ele está tendo bom resultado, é preciso analisar um pouco o processo das concessões. Então, eu vou pegar sempre essas 5 fases aqui que a gente procurou classificar os projetos. Na primeira, desenvolvimento do projeto. Essa é uma questão antiga tanto para obras na área de logística, que sejam implementadas com a EZU, que seja com os recursos privados. Você precisa ter um plano, né, para poder identificar exatamente quais as obras, quais os investimentos são necessários para um desenvolvimento integrado de logística. Você precisa ter um plano, então, para a relação entre os diversos modais e a prioridade dos investimentos. Mas depois de escolhidos os empreendimentos, você precisa ter projeto, né? Então, a primeira condição para que isso dê certo é ter projeto. Segundo, depois que você desenvolve os projetos, tem uma fase que é aquela setinha ali embaixo, que você tem que
validar esses projetos. Depois você vai para a consulta pública, né, disponibiliza aí para a sociedade, para as cidades, para a população, para os meios políticos e as administrações locais o seu projeto, faz de novo, incorpora as contribuições da sociedade, vai para o TCU, incorpora as contribuições do TCU e aí publica o edital de leilão, faz o leilão e assina um contrato de concessão. Então, para você chegar na concessão, você precisa ter todo um caminho a percorrer. E é isso que eu vou mostrar para vocês, que nós estamos caminhando bem, né? Muito bem. Em rodovias, aqui de novo é importante a gente mostrar que a gente está num processo crescente e contínuo de aperfeiçoamento e de implementação de concessões de rodovias. Ali a gente está pegando cada período de governo, né? O primeiro 95 a 2002, período de governo do Fernando Henrique, onde foram concedidos 1.316 quilômetros. A primeira concessão de rodovia é de 94, de dezembro de 94, assinatura do contrato, que é da ponte, e todas as outras concessões foram feitas de 95 a 2002, as primeiras. Depois de 2003 a 2010, o governo do Lula, 3.305, 8 rodovias. Então ali você tem 8 anos, né, de cada um dos dois governos, mostrando que nos 8 anos do presidente Lula você já teve quase mais que o dobro, né, de concessões do que os 8 anos do Fernando Henrique. E nos 4 anos do primeiro governo da presidenta Dilma, você fez a concessão de 5.350 quilômetros. É um avanço significativo, isso mostra o acerto que foi você estruturar o PIL, a primeira fase do PIL. E o sucesso aqui da implementação. Você fez mais do que os 8 anos do governo do Lula e fez mais, 5 vezes mais em 4 anos do que fez quase 5 vezes mais do que fez os 8 anos do Fernando Henrique. E ali embaixo, que não dá para ler, tem a tarifa média ponderada, né, desses lotes a preços de hoje, a base de maio de 2015. As primeiras concessões saíram a tarifa média ponderada de 10,4, a segunda fase de 3,8 e a última de 3,5. Né? Então, além de aperfeiçoar o modelo, incorporar investimento, você conseguiu avançar em termos de quilometragem, de avanço físico do programa e em condições, do ponto de vista, inclusive, de tarifário, muito melhores do que os anteriores. E nós temos aqui um desafio enorme, que é para esse período de mais 4 anos, que é aumentar mais ainda o volume de concessões de rodovias, que é 7.068 quilômetros, 16 trechos rodoviários. E é isso que nós estamos aqui perseguindo. São, para esses 16 quilômetros, 16 trechos, 17.000 quilômetros, um investimento projetado aqui de 66 bilhões, distribuídos aí por essas regiões do país. Né? Nós estamos num processo de expansão pelo território, né, dessas concessões, principalmente em direção ao centro-oeste, ao norte, né, que é a região de escoamento da produção agrícola, e as regiões do sul. Né, basicamente, nos períodos anteriores, as concessões estavam concentradas basicamente no sudeste. Como é que está a evolução dessas 16 concessões? Nós fizemos já uma concessão, que foi a da ponte, a renovação da ponte. Tem um projeto, que é o da 476, que é em Santa Catarina, ali, que faz a ligação de Chapecó com Curitiba, que está no TCU, e assim que ele sair do TCU é o segundo que vai a leilão. Tem um projeto, que é o da 364, 365 Minas Gerais, Goiás, que já passou pela consulta pública. Nós estamos aqui aperfeiçoando, incorporando os resultados da consulta. É o segundo que vai para o TCU.
Tem outro que finaliza agora, dia 31, a consulta pública, que é o da 364-060, e tem um quarto, que são os 4 que estão mais adiantados, que é da BR-63 Pará, que a empresa já entregou o estudo, nós estamos numa fase de aprimoramento desses estudos para poder abrir a consulta pública. Então esses são os 5 projetos que a gente tem a expectativa de realizar, pelo menos a publicação dos editais de leilão ainda em 2015, mostrando aqui que eles estão em estágios diferentes, mas todos caminhando aqui para que a gente faça a publicação do edital de concessão. E tem outros 11 projetos que nós fizemos a chamada para PMIs e eles têm aí a previsão de entrega desses estudos em janeiro, e um deles, que a gente fez uma pequena alteração, que é o da 262, e a gente incorporou a pedido do governo do Estado de Santa Catarina o trecho da 262 Santa Catarina. Esse vai para fevereiro, mas são 11 outros projetos. Isso aqui é importante mostrar. Primeiro, você tem uma evolução, né? Os projetos todos vão ter que caminhar por essas etapas, eles estão caminhando, e você tem uma quantidade grande que vai poder gerar aqui um processo grande de leilões em 2016. Esse é um processo que a gente tem manifestado aqui, que é importante tornar ele contínuo, né? O ministro Nelson tem dito que o ideal aqui é que a gente faça como faz o setor energético, que a cada ano você tem, às vezes, um ou mais do que leilões de transmissão ou de geração de energia elétrica, né? Você tem um processo contínuo, onde você tem um conjunto de projetos que você está em fase de desenvolvimento, outro conjunto que você está colocando em consulta pública, outro conjunto que o TCU está examinando, e um outro que está sendo posto em leilão. Para isso, você precisa ter uma carteira em contínua avaliação e construção. E é isso que a gente está fazendo aqui em rodovias. Na área de ferrovias, aqui é importante, né, que é uma das áreas que é bastante criticada em relação ao programa, o PIO1, né, de não ter tido avanço, diferente de rodovia, onde claramente você tem atingimento de metas e grande aderência ao que foi lançado. Na área de ferrovia nós não conseguimos realizar nenhuma licitação, mas não significa que o governo não está avançando na área de ferrovias. Aqui é também importante fazer essa comparação, né? No primeiro período do FHC foram 512 quilômetros aqui construídos, 2003 a 2010, 900 quilômetros no governo do Lula, nos 8 anos, então quase que é o dobro do que fez o Fernando Henrique. E nos 4 anos do primeiro governo da presidenta Dilma, 1.000 quilômetros, então você fez praticamente o dobro, se considerar que um está com 4 e 8, o outro com 8 anos. Então, a gente tem um avanço no governo federal da expansão da malha ferroviária. É pouco, é aquém do que a gente espera, mas é um avanço que precisa ser reconhecido. E nós estamos aqui de novo, com um conjunto de investimentos aqui em ferrovias projetadas, né? São 5 grandes projetos, totalizam 86 bilhões, é a maior parte da carteira, né? Que a ferrovia, claro, tem um custo de investimento mais elevado do que a rodovias, e são projetos significativos, 86 bilhões, também durante o período da concessão. Você tem aqui um trecho de ferrovia que está sendo desenvolvido pelo governo do Estado do Espírito Santo e do governo do Rio de Janeiro, ligando Vitória ao Rio de Janeiro. Você tem uma outra concessão que vai aqui de Anápolis até a Estrela do Oeste, um outro trecho de concessão que vai de Anápolis até Barcarena, e uma outra concessão que vai de Lucas, Sinop até Miritituba. E um estudo, um projeto
grande, mas importante de ser estudado, que vai aqui de Campinorte até a ligação com o Pacífico, que é a ferrovia bioceânica. Como é que está a evolução desses projetos? Você tem dois que já saíram da fase de projeto, foram entregues, né, no final do mês de setembro. Uma empresa entregou o projeto de construção de Estrela do Oeste de Estrela do Oeste até Dourados. Esse foi entregue e a gente está incorporando ele no trecho que a Valec está construindo de Anápolis até Estrela do Oeste. Então esse deve ser o primeiro projeto de ferrovia que a gente vai conseguir aqui, que a gente vai conseguir colocar em audiência pública. Tem a previsão e está confirmado para essa semana a gente receber o projeto de Lucas ou Sinop até Meritituba. A empresa confirmou que está desenvolvendo o projeto, ele está aqui ainda na fase de projeto, mas ele vai ser entregue. E tem outro trecho de Açailândia-Barcarena que também está confirmado para esse mês, né? Então, isso é importante porque, assim, no PIO1 você teve um programa ousado de ferrovias, né? Nós não conseguimos fazer os leilões, mas esses 3 trechos eles só vão ser possíveis ainda esse ano, de você começar um processo de consulta pública e pode ser que seja possível entregar ao TCU, porque você teve um período anterior onde você desenvolveu a concepção e chamou o setor privado para desenvolver os projetos. Senão nós teríamos aqui mais 2, 3 anos sem poder colocar novas ferrovias para leilão. E tem um projeto, o estudo, né, da ferrovia bioceânica ou transoceânica, que é importante. A gente sabe que ele é polêmico, é um investimento enorme, mas ser contra esse estudo ser contra você fazer o planejamento, criar as condições para desenvolver projetos no Brasil, né? O que está previsto aqui no PIO é fazer o estudo até maio. Os 3 governos firmaram o termo de cooperação e esse estudo está em andamento e nós vamos conseguir completar a fase do estudo até maio do ano que vem. Importos, né? Antes do PIO, né, você teve aí de dezembro de 2012, que é a medida provisória que reestruturou o setor portuário, até junho de 15. Então, em 2 anos e meio, você propiciou a expansão de terminais privados, 40 terminais privados e prorrogação de 3 arrendamentos. Então, o setor também que teve um avanço significativo, né, do PIO 2, você conseguir 40 novos terminais privativos com 11 bilhões de investimento. E nós estamos aqui projetando mais 37 bilhões, tanto em novos terminais privados, quanto em novos arrendamentos, né, que a gente vai mostrar aqui um pouco a evolução. Na área de arrendamentos, né, que é importante lembrar, né, que o governo desenvolveu todo um planejamento e reestruturação dos portos públicos, otimizando áreas, readequando as áreas às necessidades de escoamento da produção brasileira. E principalmente aqui nós estamos falando de arrendamentos que são anteriores a 93, que não tinham como ser prorrogados e que precisavam ser licitados. Esse estudo foi realizado, né, do conjunto de todos os portos brasileiros, de redefinição dos terminais privados a serem novamente arrendados, e ele foi para o TCU e ficou parado, ficou em análise no TCU durante mais de 1 ano e meio, e no início desse ano foi aprovado, né? É um conjunto de 29 arrendamentos que
foram aprovados, esses 21 mais esses 8, né, são 29, do que a gente chama de bloco 1, que foi aprovado pelo TCU, só que ele tem duas fases, né? Todos os estudos estão aprovados, mas 8 deles a gente pediu a mudança do critério de arrendamento, né? Fazer o arrendamento pelo valor de outorga e não pela movimentação ou pelo investimento. E a gente refez o estudo de 8, né? O TCU aprovou 8, e segunda-feira, segunda-feira nós publicamos aqui os primeiros editais do PIL. Nós publicamos aqui 4, são 3 editais, mas são de 4 áreas. São duas novas áreas de arrendamento de celulose no Porto Santos, uma área que reagrupa, né, os terminais de grãos em Santos, e um novo terminal em Vila do Conde, né? Então são os 4 primeiros editais que foram publicados do PIL, que saíram aqui na área de portos, com previsão de recebimento das propostas e do leilão aqui do dia 9 de dezembro. E tem outros 21 que o estudo está aprovado e a gente precisa reapresentar no TCU por causa da mudança do critério. Tem outros 21 que estão aqui na fase que a gente está chamando de bloco 2, que estão lá na fase de desenvolvimento do estudo. Aqui a gente tem 6 que nós temos chamadas para o setor privado desenvolver os projetos, e tem outros 15 que já temos os estudos e precisam de aperfeiçoamento. Então a tendência é que esses 21 caminhem rapidamente aqui para os outros níveis, né? Tem esses 6 de portos foram recebidos ontem, eles estão ali, deixa eu atualizar aqui. Foi ontem à noite, acho que não sei nem se deu, se já saiu na mídia, né? Ontem à noite a gente recebeu desses 6 projetos que foram colocados em PMI, também um desafio enorme. Nós chamamos aqui a iniciativa privada para desenvolver projetos em 2 meses. Dos 6, vou pegar aqui a notícia aqui para vocês. São Francisco do Sul, 2 empresas entregaram estudos. Rio de Janeiro, Trigo, 2 empresas entregaram estudos. Suape Trigo, 2 empresas entregaram estudos. Santos Granéis Líquidos, 1 empresa. E Santos, outra área de grãos, 3 empresas entregaram estudos. Em 2 meses, depois da chamada pública, nós recebemos. E uma área só, que é de Suape e Veículos, que tem 3 empresas, e as 3 pediram prorrogação, e a gente deve dar a prorrogação. Então também são mais 6 que vão passar aqui para a fase seguinte. No processo de autorização de TUPs, né, terminais privados, tem 57 em avaliação lá na CEP e na ANTAC, e 6 já foram autorizados, né? Também aqui já um andamento nesses 4 meses e meio de programa. Na área de aeroportos, né, também aqui um sucesso absoluto aqui do PIL, da fase 1 do PIL. Conseguimos aqui conceder 6 importantes e mudar aqui significativamente os serviços e a infraestrutura aeroportuária brasileira. Estão previstos mais 4 aeroportos, 8,5 bilhões de investimentos projetados, né, Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. E aqui também está desatualizado o meu slide que é de ontem. Ontem também tivemos aqui na área de aeroportos aqui a gente deu 3 meses para entrega dos estudos, e recebemos ontem de todos os 4 aeroportos projetos foram entregues, né? Tem variando aqui de alguns aeroportos, tem 2 empresas, se não me engano, que entregaram para todos os aeroportos, e tem algumas que entregaram isoladamente para. Em média, a gente tem 3 estudos que foram entregues por
por cada aeroporto. Ontem teve uma matéria que saiu assim, apenas 3 estudos foram entregues. Assim, eu preciso de um já está bom, 2 ótimo, 3 excelente. Assim, o governo vai ter a possibilidade de avaliar 3 estudos, escolher, eu posso incorporar, pegar a parte, né? Mas como você precisa ter matéria negativa, a matéria era assim, apenas 3 foram entregues. Né? Mas assim, tanto em portos quanto em aeroportos, desse ponto de vista, é uma fase importantíssima, né, de avanço que a gente teve aqui. Acho que esse é um processo que, de novo, aqui o governo acertou, né, de você, em projetos de concessão, você está chamando a iniciativa privada para desenvolver os projetos. Acho que tem vantagens que tem que ser demonstrado aqui. Primeiro, eu tenho uma rapidez e uma agilidade desse processo enorme. É 1 mês para fazer a chamada, no caso de aeroportos 3 para receber os estudos, no caso de portos 2 meses para receber os estudos. Quando que eu conseguiria isso fazendo uma licitação para desenvolvimento dos projetos? Né? No caso de rodovias, nós estamos trabalhando aqui com 6 meses, aí vamos ver o que ocorre, né? Mas apesar da torcida contrária grande aqui, que não ia dar certo, nós temos aqui nas 2 áreas um resultado muito bom, né? Então o slide aqui está defasado, né? A gente está com os 4 que vão aqui ser submetidos à avaliação e ao aprimoramento do governo federal, para depois levar para a consulta pública. Ainda em aeroportos, né, nós estamos avançando aqui nas concessões dos aeroportos regionais, né, já foram a leilão dos aeroportos de Araras e Caldas Novas, incluímos mais um aeroporto regional, o de Guarujá, e tem mais, Rio de Janeiro pediu mais um, Alagoas pediu outro aeroporto, e Bahia pediu 5 aeroportos novos para serem incluídos aqui no programa de concessão de aeroportos regionais. E para finalizar, então, aqui, essa primeira parte, assim, o governo tem um plano ousado e esse plano está andando e está caminhando bem, né? A gente não pode só avaliar pelos leilões, em 4 meses e meio a gente não pode avaliar só pelos leilões, tem que avaliar como é que está evoluindo nas diversas fases do processo. Né? E aí, tanto em relação quanto ao PAC, né, quais seriam as principais conclusões aqui da questão, né, dos avanços nessa gestão, nessa estruturação do PAC e do PIL? Primeiro, você tem planejamento. É fundamental você ter um planejamento em todas as áreas e incorporando esse planejamento de médio ou longo prazo nos seus programas de governo de 4 anos. Nós estamos numa terceira fase, né, de 4 anos de planejamento e implementação de ações. Segundo, você precisa ter gestão e monitoramento, né, que é outra coisa que nós aprendemos aí com o PAC e com o PIL. Você tem uma coordenação de governo que é responsável pelo acompanhamento, pelo monitoramento tanto do PAC quanto do PIL, em que tem que identificar os gargalos, os entraves e os aperfeiçoamentos para que esse plano aconteça e dar transparência dessa execução para a sociedade. Segundo, parceria com os estados, municípios e o setor privado, tanto no PAC quanto no PIL. Né? Uma parte significativa do PAC ele é executado em parceria com os estados e com os municípios. E no PIL também essa interação com os estados, em especial, tem sido importante, né? Tanto na carteira de rodovias quanto de aeroportos, ela envolve uma discussão com os estados. Esse primeiro conjunto de 16 rodovias, houve uma discussão com cada um dos estados e a gente continua discutindo com eles para lançar mais um conjunto de estudos no ano que vem. O licenciamento ambiental, né, considerado aí dos grandes gargalos na área de infraestrutura, acho que a gente tem tido também um avanço significativo. Primeiro, que é importante, né, o licenciamento ambiental, o respeito às condições ambientais, a
avaliação do impacto dos empreendimentos precisa ser feita, e precisa ser feita minorando, mitigando os impactos desses empreendimentos, mas isso precisa ser feito de uma forma ágil para que não impeça que esses investimentos ocorram, né? Então, aí a gente tem gradativamente feito alguns esforços que não estão terminados, né? Um processo contínuo de aperfeiçoamento, mas aqui só para listar. Primeiro, a gente fez uma redefinição das competências de cada ente federado, né, dos estados, municípios e do governo federal, nas áreas de logística, que é competência de cada um, que é importante, né, porque havia um conflito, muitas vezes um estado ou o governo federal começava o processo de licenciamento e um órgão ambiental ou estadual ou federal ficava disputando de quem era a competência. Isso está regulamentado, esse conflito praticamente deixou de existir entre os entes federados. A gente fez uma redefinição dos prazos, tanto para o empreendedor quanto para quem faz o licenciamento ou os envolvidos no processo de licenciamento. Eles têm prazos, né, tem prazos e tem limitação de vezes que eles podem pedir complementações aos estudos. Isso também deu uma agilidade maior. E no caso do PIL, né, foi um avanço significativo, aí, principalmente na área de rodovias, onde você fez um regramento, principalmente da ampliação da capacidade, né, da duplicação das rodovias, definindo aqui que ela tem um processo bastante mais simplificado se a duplicação é feita na faixa do domínio e com um determinado limite de quilometragem, né? Isso possibilitou, principalmente aí nas últimas concessões da fase 1 do PIL, que você fizesse 10% das duplicações entre um ano e um ano e meio de concessão, ou seja, o concessionário já fizesse os 10% para poder começar a cobrar a tarifa e os 5 anos que ele vai ter que cumprir da duplicação toda. Estamos ainda trabalhando em mais aperfeiçoamentos e regramento aqui da questão do licenciamento ambiental para dar mais agilidade ao processo de licenciamento. Licitações e contratos também é um avanço grande. Acho que a URDC, né, o regime diferenciado de compras, é um avanço significativo aqui na área do AGU, né, de obras públicas. Você fez a inversão de fase, né, que era uma questão importante. Possibilita o desenvolvimento do projeto e da obra numa mesma licitação, definição mais clara da matriz de risco. Você incorpora ao processo de contratação de obra pública algumas vantagens que você tinha no processo de concessão, né? Essa agilidade que você tem no processo de concessão, de fazer com elementos de projeto básico, de inversão de fase, com uma clara definição de uma matriz de risco. Você pôde incorporar isso com o RDC, que eu acho que é um avanço significativo para a área de licitações e contratos de obras públicas, chamadas obras públicas. Na área de contratos de concessão e na regulação, em todos os setores, a gente tem tido avanços significativos, né? Nesses últimos, nos próximos, né, editais de rodovias, a gente já está implementando algumas mudanças. No da 476, minuta do edital que está entregue ao TCU, né, a gente já fez algumas mudanças aí para aumentar a competição dos leilões, né? Nós retiramos a exigência do patrimônio líquido, da comprovação do patrimônio líquido. Isso favorece a entrada de novos players de empresas estrangeiras, mas também favorece a composição de empresas menores e médias nacionais, que é importante que a gente tenha nesse período de entrada de novos participantes. A gente está definindo mais claramente que a NTT, nos casos de pedido de reequilíbrio, tem um prazo de 4 meses para decidir esses pleitos de reequilíbrio, para dar mais segurança aos contratos.
e outras mudanças que a gente está fazendo exatamente para dar maior atratividade a essas concessões. E o financiamento, também no lançamento do PIL, a gente redefiniu as condições de financiamento. Elas estão... financiamento é fundamental para a gente viabilizar concessões. Elas são regras ou condições de financiamento próximas às condições anteriores, com uma ferrovia, basicamente a gente está mantendo, né, 70% de financiamento com o BNDES, com o TJLP. Na área de rodovias é que a gente está mantendo 70%, mas ele tem uma inovação, que tem uma parte que é com o TJLP, tem uma parte que é BNDES, a condições de mercado, e você pode avançar, ampliar o seu limite de TJLP se você fizer a emissão de debêntures, né? Então aqui, tanto em rodovia como portos e aeroportos, tem um incentivo ao mercado privado de financiamento. Com essas condições e todas essas do planejamento de um programa que o governo já tem expertise, já tem tido sucesso, e com essas mudanças que a gente vai aprimorando, que são contínuas, o programa está andando bem, nós vamos ter condição de implementar ele conforme o previsto.